Olá, olá para você que veio aqui hoje para estudar mais um pouquinho de direito digital, tá? Hoje a gente vai falar de direito digital e direitos autorais, especificamente sobre os tipos de obra ou sobre as obras, tá? E a proteção das obras nesse meio eletrônico. Bom, antes de mais nada, precisamos recapitular aqui qual é o número da Lei de Direitos Autorais? Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no artigo 5º, inciso 8, 8V e I, tá? São três Is e um V, tá? Vocês vão encontrar os tipos de obra, tá? Essas classificações de obras, assim, pelas características delas. Só que vocês não vão ver em momento nenhum um conceito de obra, tá? Por quê? Porque esse conceito de obra ele é muito abstrato, tá? E ele vem da própria doutrina. Da própria doutrina. Então, o que seria uma ideia de obra? Vamos pensar o que é uma obra em relação à proteção de direitos autorais. Obra é uma criação proveniente do intelecto humano, tá? E que tem uma aplicação cultural, tá? Tem esse viés cultural. Não se aplica à indústria. Não serve para aperfeiçoar uma linha de produção, por exemplo, ou um determinado objeto de consumo. A obra ela tem esse quê cultural, um livro, uma aula, tá? Essa videoaula, vamos pensar aqui, uma música, tá? As lives, elas são essas lives com conteúdo naturalmente, tá? Cultural, são todas obras, tá? Tudo é considerado obra, um sentido muito amplo. E dentro das obras a gente tem o software, tá? Então a gente precisa também aplicar tudo isso que a gente vai falar dentro do software, tá? Porque o software é considerado uma obra, tá? Então vamos lá. No artigo 5º, inciso 8, tem vários tipos de obra. A gente tem a linha de A até a linha I. Então, são vários tipos e a gente vai abordar um a um. Então, o primeiro deles, aqui previsto no artigo 5º, inciso 8, a linha A, tá? A gente tem justamente a obra em coautoria. Então fala o seguinte: em coautoria, quando é criada em comum por dois ou mais autores. O que isso significa? Que duas ou mais pessoas produzem a mesma obra. Seja uma música, seja um livro. Então vamos pegar um livro. O livro fica talvez até mais fácil da gente visualizar, tá? Um livro em coautoria, eu tenho dois ou mais autores escrevendo aquele livro. Ou eles estão escrevendo em conjunto, ou cada um escreve uma parte. A divisão pouco importa como é feita, tá? O que importa é que os dois contribuam com a autoria daquela obra. Os dois ou mais autores realmente produzem a obra, tá? Não estou falando de organização de obra, estou falando de produção da obra, texto, tá? Ou na música estão lá participando, tocando, ou então fazendo a letra. Tudo bem? É relativamente simples de entender. A obra em coautoria simples, com dois, ou aquela plurima, que tem vários autores, tá? A proteção é a mesma, nada muda. Tá? O que importa é que há proteção porque todos eles são autores, todos eles são pais da obra. Tá? E nessa obra em coautoria, eu não preciso necessariamente delimitar a parte de cada um. Tá? A obra pertence e é de titularidade todos os coautores, tá? Se não houver discriminação, eu não tenho partes específicas de proteção para cada um. Eu tenho os dois autores, os dois coautores ou os vários coautores dentro da paternidade daquela obra como um todo, tá? Aquela obra ela assume o viés de um todo indivisível. Beleza? Beleza. Obra anônima. Artigo 5º, inciso 8, a linha B da Lei 9.610, tá? Obra anônima quando se indica o nome, não se indica o nome do autor por sua vontade ou por ser desconhecida. O que é uma obra anônima? É aquela obra que a gente não sabe quem é o autor, tá? A gente não consegue identificar quem é o autor. Quando que a gente vê isso? A gente vê isso em obras que são encontradas, por exemplo, num sítio arqueológico, obra muito antiga, que já não tem mais o nome do autor, tá? Então não consigo identificar quem foi que escreveu aquela obra. Ou então quando o próprio autor faz a obra, publica essa obra, mas não vincula o nome dele. Não põe o nome dele ali.
simplesmente não põe nome nenhum, ele simplesmente joga na internet, por exemplo, uma poesia. Por quê? Porque ele não quer. Não importa o motivo dele querer ou não. Importa que simplesmente não há o nome, tá? Gente, não é que o nome está oculto. O nome não existe, não foi posto. Então quer dizer que como essa obra não tem nome, eu posso ir lá e assumir como minha? Posso ganhar esse direito autoral assim, lá e ó, meter a mão nele? Não posso ir lá meter a mão no direito autoral, tá? Não fui eu que escrevi, a obra é anônima, eu não tenho o autor daquela obra, tá? Eventualmente, se alguém conseguir comprovar que essa obra foi lançada anonimamente, mas foi ele quem produziu, talvez ele consiga, até judicialmente, o registro, o reconhecimento dessa obra na sua titularidade, mas isso é difícil de conseguir, tá? Fora isso, essa obra pertence ao domínio público, todo mundo pode citar, todo mundo pode usar, mas ela não tem um autor definido, ela não se liga à personalidade de ninguém, tá? Obra pseudônima. Obra pseudônima prevista na linha C é aquela em que o autor se oculta atrás de um apelido, tá? É bem legal a obra pseudônima, tá? Imagine, por exemplo, que eu faço um livro e eu temendo a crítica, tá? Eu não sei ainda qual que seria a crítica que recairia sobre essa obra. Ao invés de eu pôr o meu nome, tá? Henrique de Campos Gurgel Esperança, o que que eu faço? Eu jogo lá Pepo, tá? Joga um apelido no lugar dessa obra. Todo mundo vai conhecer aquela obra como sendo de autoria do Pepo, não do Henrique. Então, se eventualmente a crítica for muito pesada, eu abandono aquele apelido e jogo outro apelido, ou jogo meu nome numa outra obra que eu faça, tá? Ou então simplesmente porque eu quero fazer um charme, porque eu quero dar um estilo, ou eu quero variar de ramo, vamos supor que eu seja um escritor de mistério e de repente eu quero escrever uma comédia, e eu não quero ser vinculado como o Henrique, escritor de mistério, resolveu fazer uma comédia. Não, o Henrique é escritor de mistério. Quem faz a comédia é o Pepo. Ele fez um outro ramo, tá? É uma diversidade. É isso que eu quero buscar com o pseudônimo. Seja qual for o motivo, é uma opção do autor, tá? Colocar um pseudônimo. Ele não é obrigado a pôr e simplesmente ele põe porque ele quer, tá? Por uma estratégia, pelo motivo que ele quiser colocar o pseudônimo. Pseudônimo é um apelido, tá bom? Um outro nome que eu invento. Sidney Sheldon, Agatha Christie, muitos autores famosos já usaram pseudônimo, tá? Muitos usam pseudônimo. Ele é super interessante de ser usado, tá? Ele serve muito bem. E o mais interessante aqui do pseudônimo é que muitos anos atrás, tá? Infelizmente, dentro da construção é, da sociedade em si, que sempre foi muito machista, há um bom tempo atrás, graças a Deus ficou bem no passado, a mulher ela não tinha uma voz ativa. E como não tinha uma voz ativa, ela jamais conseguiria escrever um livro, por exemplo. Tá? Ou fazer uma resenha, ou fazer um artigo de jornal. Então, o que, que as mulheres faziam nessa época? Assumiam um pseudônimo masculino. Era uma mulher que escrevia, mas ela publicava como Roberto, por exemplo, tá? Punha um nome masculino, publicava como um nome masculino e ninguém saberia quem era esse nome masculino. O que que isso gerava de revés que é mais interessante? Tá? Tem vários livros, inclusive, vários livros, vários filmes, vocês podem assistir sobre essa temática, em que a mulher assumia o pseudônimo, tá? Começava a publicar, ficava famosa. Quando precisava aparecer num evento público, o que, que ela iria fazer? Ela não tinha o que fazer, então ela tinha que contratar um laranja, vamos dizer assim, colocar alguém para ir lá representar, assumir aquela identidade falsa. Tá? Mas isso é por causa da época. Hoje em dia, graças a Deus, já não tem mais isso, tá? Já superamos essa fase de discriminação com relação à mulher, tá? E mulher ela publica naturalmente, assim como o homem publica também textos de igual qualidade, tá? Igual capacidade, ambos com alta representatividade. Não é porque uma mulher escreveu um livro que esse livro será desconsiderado ou terá um valor menor. Claro, tá? Claro que não. Temos autoras famosíssimas, a própria Agatha Christie que eu citei é fantástica, tá?
Então, seguimos aqui com os tipos de obra. Obra inédita. Obra inédita, prevista na linha D do inciso 8 do artigo 5º, é aquela que não foi publicada. É o conceito mais fácil do planeta, tá? Não publicou, é inédita. Publicou, deixou de ser inédita, tá? Publicar, levar a conhecimento do público, beleza? Cuidado com isso aí, tá? O fato de eu fazer a obra, deixar aqui guardadinha na minha gaveta, ela é inédita. Eu não estou falando que ela é original, que ela é derivada, que ela é o raio que eu parto. Estou só falando que ela é inédita porque ela não foi publicada. A partir do momento que eu publico ela, ponho em conhecimento do público, ela deixa de ser inédita. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Obra póstuma. Obra póstuma é a mais legal da gente abordar na aula. Primeiro, porque obra póstuma é aquela publicada depois da morte do autor. Publicada, não é escrita após a morte ou feita após a morte. É muito difícil alguém morrer e depois fazer uma obra. Imagine, por exemplo, que um determinado cantor faleça e depois de morto ele vai e grava uma música. Seria algo assustador, minimamente assustador, tá? Então, gente, qual que é a ideia aqui? E você deve prestar atenção neste termo específico. Ela é publicada após a morte. Publicada, tá? Publicar porque pelos herdeiros, por quem adquiriu os direitos autorais, não importa quem publique, tá? Ela é publicada após a morte, ela é feita antes. Isso acontece muito com música, tá? Michael Jackson teve uma que foi publicada depois, se eu não me engano, Beatles também. Tem muita música que é feita assim, tá? O autor grava. Legião Urbana, se eu não me engano, teve uma também, um trecho, na verdade, de música, né? São vários os exemplos, tá? Mas a ideia é a seguinte, a pessoa grava, não chegou a publicar, ou porque não terminou, ou porque não gostou, ou porque não estava muito afim daquela música, não achou que ela ia ser adequada para aquele momento, acabou falecendo, aí a família vai lá e publica, olha, encontramos essa música que ele gravou e nunca publicou, e aí ela sai como uma obra póstuma, tá? Gente, se um médium, se o Chico Xavier vai... Vou pegar qualquer método. Vai e escreve uma obra psicografada, não significa que essa obra é póstuma, tá? Essa obra é de autoria do médium, tá? Embora ele esteja psicografando, tá? Os dizeres de um espírito, não é uma obra póstuma, tá? Então, uma obra psicografada não é uma obra póstuma. Pelo amor de Deus, tá? Outra coisa, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito por Machado de Assis ainda em vida. Embora o termo título da obra seja Memórias Póstumas, não é uma obra póstuma. Tudo bem, professor Maravilha. Vamos lá para o próximo tópico, obra originária. Aí vem a lei na linha F e fala, é a criação primígena. O que é uma criação primígena? Criação primígena é aquela de primeira gênese, é aquela primeira criação, aquela primeira ideia, algo completamente novo, que ninguém nunca ouviu falar. Como, por exemplo, quando alguém escreve um conto de fada pela primeira vez. Tá? Eu acabei de bolar essa ideia. Frozen. Quando eu escrevi, alguém escreveu Frozen, naquele momento, aquela pessoa, puxa vida, eu vou fazer uma princesa que congela tudo, e vou colocar uma irmã dela que é tão protagonista quanto ela, e a ideia é genial, e vai ter o Olaf lá que gosta de abraço quentinho. Quem não gosta de abraço quentinho? Gente, isso é uma criação primígena, tá? Primígena e em determinado momento inédita. Chega uma hora que ela é publicada, como foi, mas continua sendo primígena, beleza? Aí eu vou lá e crio uma adaptação dessa Frozen, faço alguma outra coisa, como por exemplo aconteceu naquela série Once Upon a Time, que aparece lá a Frozen, tá? A hora que ela aparece, lá já é uma criação derivada, ela já não é primígena, já não é aquela ideia original, aquela ideia primordial, tá? Então a criação primígena é aquela ideia nova, tá? É aquele ineditismo, beleza? Beleza, maravilha. Obra derivada, ao contrário da originária, é aquela que deriva de outra, ou seja, ela vem ela é uma transformação de uma obra originária, tá?
não é que ela não seja nova, ela é, tá? É uma releitura, mas ela vem a partir de algo que já existe. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho um conto de fada. Ou a Bela e a Fera, por exemplo. Bela e a Fera, todo mundo conhece Bela e a Fera. Aí vem um filme chamado A Fera. Vocês já devem ter assistido. Se não assistirem, assistam, tá? O filme A Fera é uma releitura do conto de fadas A Bela e a Fera. É uma obra derivada, porque tive a obra originária, depois eu fiz uma obra derivada que pega aquele mesmo conto e adapta ele, tá? Super comum também de acontecer, tem proteção também e o autor da derivada tem direitos autorais. Beleza? Então, vamos lá, próximo, obra coletiva. Estamos acabando, só tem coletiva e mais uma, tá? Obra coletiva, aí que tá. A obra coletiva é amada dentro do direito, tá? É um pouquinho diferente da obra em coautoria, que foi a primeirinha lá que a gente viu. A obra coletiva é aquela em que uma ou mais pessoas organizam a obra e coletam o texto, ou coletam a informação autoral, a participação de vários autores. Então, vários autores, olha os autores aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O Homem de Ferro, o Capitão América, Darth Vader e Stormtrooper são os autores. Cada um deles vai escrever uma parte, vai escrever um texto diferente, com começo, meio e fim, certo? Eles vão escrever esse texto sobre uma mesma temática padrão, vamos supor, direito autoral. Cada um fala de alguma coisa, de um tipo de obra, vamos supor. E o Wolverine é o organizador da obra. O Wolverine pega todos esses textos, organiza, faz diagramação, tudo e publica essa obra como organizador. Então o Wolverine fala assim: olha, essa minha obra como organizador, como Wolverine, tem a participação dos autores, tal, certo? Isso é uma obra coletiva. Um organiza e assume toda a responsabilidade pela obra e coleta a informação, coleta os textos dos autores. Tudo bem? Diferente da coautoria em que todos escrevem, todos põem lá o nomezinho, todos dão a participação deles na obra diretamente, tá? Na obra coletiva, um grupo organiza e outro grupo produz. Beleza? Beleza. Obra audiovisual prevista na linha I, tá? Última linha de hoje, tá? Vamos lá. O que é uma obra audiovisual? É uma obra que tem sons e imagens. Ótimo. Não, tá errado. É uma obra que tem imagens, tá? Pode ou não ter som, tá? Ela é audiovisual a partir do momento que ela tem a imagem, em que ela dê uma ideia de movimentação dessa imagem, tá? Como um filme, tá? Uma série, tudo bem? A grande questão aqui do som, tá? É que a lei fala que resulta da fixação de imagens com ou sem som, tá? Então a grande questão aqui é a imagem. E depois a lei continua falando assim, que tem a impressão de movimento. O que significa impressão de movimento? É justamente essa ideia de avançar que o filme tem, tudo bem? Então a obra audiovisual é isso aí, tá? Imagens com essa impressão de movimento. Beleza, beleza. O último pontinho que eu quero falar para você hoje é só convidá-lo para uma leitura, a leitura do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, que tem um rol enorme de 13 incisos falando das obras, tá? O que seriam obras, o que é compreendido como obra. Esse artigo 7º convida a leitura, porque você não vai precisar decorar ele, você não vai precisar memorizar ele, você vai precisar ler ele para pegar a essência dele, tá? Por quê? Porque ele é um rol taxativo. E ele fala lá que são reconhecidas como obras as criações do espírito, tá? Olha esse espírito, olha que coisa bonita, que é cultural, tá? Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, os sermões, as obras dramáticas, as obras coreográficas, tudo bem? Tudo isso vem como obra, tá?
mas eu vou marcar um único inciso com você, que é o inciso 12. Esse inciso 12, você tem que lembrar dele porque ele fala os programas de computador. Tudo bem? Então, programas de computador são protegidos como direitos autorais e são obras, beleza? Obrigado, até a próxima, a gente se vê.